Oi gente, tudo bem? Bom, já faz muito tempo que eu não gravo vídeo, então esse vídeo vai ser bem amador. Talvez você vai ouvir alguns barulhos aí externos. Ontem eu me senti muito inspirada em voltar a gravar vídeos, porque a minha amiga ela contou um pouco do processo dela de cura da depressão. E hoje eu acordei com o meu coração queimando para fazer isso também, porque eu sei o quanto isso ajuda pessoas que estejam passando por esse processo, né? Porque quando você escuta alguém que está passando por aquilo e venceu, né? Que passou por aquilo e venceu, aquilo te dá uma esperança. Então eu queria fazer isso, né? Poder compartilhar um pouquinho. E eu quero dizer que eu tô aqui no Parque do Ibirapuera, que é um lugar chave assim para mim, porque foi um lugar onde Deus realmente derramou muita cura no meu coração. E aí já já você vai entender como um parque tem a ver com isso, né? Eu não sou profissional de saúde, né? Eu sou advogada, mas o que eu vou contar para vocês é realmente da minha experiência como paciente, né? Dessa doença, depressão. E já queria também explicar isso, de que a depressão ela não é um estado de espírito, ela não é um momento, não é um sentimento, ela é uma doença realmente. E eu te aconselho muito, se você tem sentido alguns sintomas, algumas coisas, você talvez não tenha certeza se você tá ou não tá com a depressão, se você tá com ansiedade, eu te recomendo muito a procurar um profissional de saúde, a procurar um psicólogo, sabe, alguém que vai te dar esse suporte, porque não é brincadeira, né? Depressão, ela é uma doença que ela pode matar, assim como outras doenças também. Então eu queria muito te recomendar, sabe? A depressão ela começou na minha vida a partir de um processo de uma dor muito aguda, né? E nem sempre a pessoa que está em depressão ela tenha passado por um momento de uma tristeza profunda, porque a depressão ela é uma doença multifatorial. Então pode ser questões hormonais, pode ser questões físicas, questões de tantas coisas assim que podem estar em falta no seu corpo, vitaminas, enfim. E também eu acredito também, e outras pessoas acreditam que fatores espirituais também, né? E por muito tempo, assim, né? Eu sou cristã e muito tempo na igreja pensou-se que a depressão era só uma questão espiritual e hoje a gente sabe, né? E muitas pessoas até na igreja têm tratado sobre isso, de que não é só espiritual. Então você precisa procurar saber mais sobre isso, se você tem se sentido mal. Mas o que eu quero contar é da minha experiência mesmo, né? Que no meu caso foi por conta de alguns sofrimentos, né? Eu já tinha passado por uma situação muito difícil na minha vida, mas em 2019, quando aquela cicatriz daquilo bem difícil que eu passei já tava, eu acreditava que tá tudo bem, tá cicatrizado, já melhorei, tá ok. Aí veio uma outra situação muito difícil e assim, me desestruturou, né? Então mudou toda a minha vida. E aí no meio daquela situação, eu também, sabe quando você parece que assim, começa a acontecer uma coisa ruim, daqui a pouco começa a acontecer tudo ruim junto ao mesmo tempo, e tem fases na nossa vida que isso realmente acontece, né? E não é porque talvez você, assim como eu, seja cristão, de que você não vá passar por momentos difíceis. E, seria muito bom se a gente não passasse, mas nem Jesus, nem a palavra de Deus prometem isso, né? Eles falam, sempre foi dito que no mundo a gente teria aflição, mas era pra gente ter bom ânimo, porque Jesus ele venceu o mundo e a palavra de Deus tem tantas promessas, né, de vitória. Então, assim, podem acontecer, né, situações difíceis na nossa vida. E às vezes a gente tem muito aquele pensamento de fazer por merecer. Não, se eu for uma boa pessoa, se eu for uma boa cristã, se eu fizer isso, eu não vou passar por aquilo. E nem sempre é assim, gente. Eu falo por mim mesma, né? Eu cresci praticamente na igreja e eu até sinto de contar isso aqui porque talvez outras pessoas se identifiquem com isso, né? E tenham passado também, ou talvez possam até passar mais pra frente, espero que não.
Mas quando a gente escuta, né, alguém que passou e venceu aquilo, essa identificação faz com que a gente se sinta com mais esperança, né? E, bom, eu cresci, né, na igreja e aí eu achava que estava fazendo, né, tudo certinho, não é que eu fosse perfeita, eu já sabia disso que eu não era, mas quando você não faz coisas muito grosseiras, muito fora da curva, você acha que, Deus vai abençoar e tudo vai dar certo. Mas, gente, principalmente questões de relacionamento, né? Não depende só de você, existem outras situações, tem a outra pessoa, então talvez você decida assim, não, eu vou ser fiel e vou fazer certinho, eu quero fazer isso, agir assim, porque eu aprendi com a minha família, aprendi em Deus, na igreja, com a Bíblia, e eu vou fazer, mas tem uma outra pessoa, né? Então, assim, e você não tem como controlar, né, o que a outra pessoa vai fazer. E infelizmente, né, eu acabei passando por esse processo difícil, né? Como era da igreja, né, cristã desde muito novinha, eu casei com o meu praticamente primeiro namorado, né? E a gente ficou alguns anos juntos, até que infelizmente, assim, de uma forma muito repentina, veio o divórcio, né? E foi uma circunstância muito difícil mesmo. E aquilo trouxe muita tristeza, muita humilhação assim no meu coração, porque você fica, meu Deus, como que pode, Senhor? Mas não é possível que isso esteja acontecendo, eu fiz tudo certo. E a gente sempre acha que fez tudo certo, né? Depois a gente vai vendo que tá, né, dos erros que a gente cometeu também, porque todos nós somos falhos, né? Mas enfim, e aquilo veio de uma forma muito repentina e muito dolorosa, de uma forma assim, que foi uma dor muito terrível, né? Enfim. E aí, junto com aquilo, eu estava no oitavo semestre da faculdade de Direito, estava numa fase ali que eu estava me preparando para a prova da OAB. Aí também naquele tempo o filho da minha prima ficou doente, mas assim, num estado muito difícil, muito grave. E a gente, né, não estava tendo uma perspectiva de melhora dele, pelo contrário, né? Mas Deus fez um milagre, ele está vivo, graças a Deus. Mas naquele momento tudo indicava, os médicos, né, diziam que ele não ia resistir. E aí, junto com isso, ainda uma grande pessoa, assim, que eu, né, era muito importante para mim. Ela, naquele momento todo daquele caos, ela cometeu uma deslealdade muito grande. Então, assim, e aquilo causou um problema muito grande na minha família, na minha vida e, enfim, todas essas situações elas foram culminando para que eu realmente ficasse num estresse muito agudo, né? E o nosso cérebro, assim como outros órgãos, porque às vezes a gente esquece, mas o cérebro ele é um órgão, né? E ele precisa ser cuidado como os outros. E ele ficou muito sobrecarregado e foi uma coisa que durou por algum tempo, um tempo considerável, né? Foram alguns anos ali e com certeza o meu cérebro adoeceu, né, por conta disso. E assim, eu precisei realmente buscar ajuda, né? Então eu busquei ajuda na igreja e por muito tempo eu achei que a ajuda da igreja, que é maravilhosa, né? Ajuda assim de pessoas na igreja, também a palavra de Deus, as orações, jejum, tudo isso é muito importante e é muito necessário na nossa vida, mas não é só isso. E eu, por muito tempo, eu fiquei só com isso, até que eu entendi que eu precisava de ir além no tratamento, né? Porque a gente é corpo, alma e espírito. Então eu estava cuidando muito bem do espírito, mas eu não entendia por que eu não estou conseguindo ainda vencer essa depressão, por que eu ainda não estou conseguindo ficar tão bem, eu estou tão bem com Deus, mas é porque eu não estava cuidando do meu corpo e não estava cuidando da minha alma. Então, assim, Deus me direcionou, filha, cuida do seu corpo e da sua alma também, e também do seu espírito, você é integral, né? Então, nós, para sermos pessoas, né, seres integrais, a gente precisa cuidar de tudo isso, né? E aí eu fui procurar terapia, também foi necessário passar com um psiquiatra, tomar antidepressivo, e essa busca, né, de
cuidar da minha saúde, essa busca de cuidar, de ver o que estava faltando de vitaminas, o que eu estava precisando fazer além da busca, né, ali espiritual. Isso me ajudou muito. E uma das coisas que foi bem relevante para mim foi estar num parque, fazer atividade física e vir para cá quase todos os dias. Me ajudou demais. Você ter esse contato com a natureza também é algo assim muito bom. E eu lembro assim de muitas experiências maravilhosas que eu tive aqui nesse parque. E realmente assim, eu sentia como se fosse o Éden, sabe? Não porque aqui seja perfeito, mas porque eu vinha sempre no horário depois do trabalho, eu procurava vir no horário do pôr do sol. E aquele momento, sabe, da viração do dia, eu vinha e eu colocava o louvor assim no meu fone de ouvido e eu ficava contemplando a natureza, né, e pensando em Deus e fazendo a atividade física ali. Então realmente eu tive muitos e muitos encontros assim com Deus, e foi como se eu pudesse voltar lá no Éden, né, quando o homem e a mulher eles tinham a oportunidade de encontrar com Deus toda a viração do dia, né? Todo o pôr do sol. E isso me ajudou muito. Então, agora só porque meu vídeo já tá muito grande, eu quero muito te estimular, sabe? Você que tem passado por muita ansiedade, você que talvez não saiba se você realmente tá com depressão, porque nem tudo é depressão. Então, procure saber, procure ajuda. Eu realmente te aconselho, sabe? Você ir atrás, porque a depressão é uma doença que pode matar, né? E realmente, assim, eu quase, algumas vezes, não era para eu estar mais aqui, sabe? Diante de tanta dor, de tanta dificuldade que eu tive nesse processo todo, e muitas vezes, assim, Deus me livrou, assim, na última hora que eu já estava prestes a fazer o pior, mas Deus, ele estava ali presente, não permitiu que eu fizesse isso. Mas um dos fatores é porque eu realmente busquei essa ajuda. Então eu quero te aconselhar, busque ajuda, busque uma terapia, busque médico, vai fazer seus exames, vai fazer atividade física, tenha contato, sabe, com a natureza, busque a Deus, sabe, a palavra de Deus, ela tem muitas promessas, e o meu pastor ensina muito a gente de que a gente precisa pegar essas promessas e ficar declarando ela. Então, sabe, pega aqueles versículos de promessas, declare, leia, não fique só lendo só para você, mas leia em voz alta, ore aqueles versículos, declare sobre a sua vida, e eu tenho certeza, que assim como Deus me tirou daquele vale profundo de morte, Ele pode tirar você, Ele pode tirar seu familiar, que talvez esteja passando por isso. E existe vida sim após a depressão, existe uma vida normal depois dos antidepressivos. Quando a gente está tomando antidepressivo, parece que nunca mais a nossa cabeça vai voltar ao normal, nunca mais a gente vai voltar ao normal. Mas hoje eu posso dizer que eu estou muito feliz, porque aquela escuridão, aquela coisa terrível assim, não tá mais na minha vida, né? Eu realmente fui completamente curada, e eu tenho certeza que o Deus que fez na minha vida, fez na vida da minha amiga, Ele também pode fazer na sua, pode fazer na vida dessa pessoa que você considera tanto. Então faz isso, sabe? Ajude essa pessoa. Se talvez você está assistindo esse vídeo, não é a pessoa que está com a depressão, mas ajude essa pessoa, porque não é uma frescura, não é uma brincadeira, é algo muito sério, e a gente tem visto tantos e tantos casos. Inclusive hoje, quando eu vinha pra cá para gravar esse vídeo, alguém no metrô, né, tinha tirado a vida, e a gente sabe quanto esses casos têm aumentado. Então não brinque, sabe? Se é você ou se é uma outra pessoa, ajude, leve a sério. Existe cura, sim, Deus tem cura para depressão, Ele quer te dar uma vida plena. Então você precisa buscar, sabe? Busca aí no fundinho. Ai, mas eu não tenho força. Tem sim, tem sim. Mesmo sozinha, isolada, talvez nesse momento você fala, mas todo mundo some. Sim, parece que todo mundo vai sumir, mas a pessoa mais importante que você precisa que esteja ao seu lado, ela vai estar, e se chama Jesus. Então acredite nisso, sabe? Deus, ele vai estar com você, o Espírito Santo vai estar com você. Se você abrir seu coração aí dentro do seu quarto e falar, Deus, eu não aguento mais, eu estou cansada, aí ele fala, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. Então existe descanso, existe consolo e existe alívio para você. Basta você abrir sua boca e falar, abrir seu coração, e ele vai te ajudar. Bom, espero que esse vídeo te abençoe, quero gravar outros vídeos, espero que o barulho não tenha atrapalhado muito você, mas leve isso a sério e busque ajuda, tá bom? E é isso que eu queria deixar para vocês hoje. Até mais!